Primeiro, obrigado, amigo, né, por estar participando. É o primeiro entrevistado do Que nosso honra. projeto, né, mergulhando a comunicação além da superfície. A nossa ideia é não só contar um pouco da trajetória de cada professor, mas criar uma memória da FCS, isso ficar arquivado, né, e a gente saber todo o percurso que a FCS teve nesse tempo todo. E depois, na última parte, falar especificamente das pesquisas de cada professor. Alguém, quando pensa em você, pensa em quê? Né? No seu caso é muito clássico, muito direto, né? Mas a nossa ideia é difundir também as pesquisas dos professores para a comunidade, não só acadêmica, mas para o público em geral. Tá bom. Professor, o que é a comunicação na sua vida? Como você enxerga ela? Como ela entrou na vida do senhor? Conta pra gente um pouco. Quando a gente, na época que eu estudava, não tinha, era assim, era primário, ginásio e científico e clássico, não era como é hoje, né? Então assim, primário e ginásio é como se fosse o ensino fundamental. Ali você não tem muita ideia, muito novo, exatamente o que você vai fazer, mas eu já tinha uma tendência, assim, que eu gostava de história. Sempre gostei de história, era a disciplina que eu tirava as notas mais altas, assim, eu gostava de história. Aí eu sabia que eu ia para a área de humanas. E aí você tinha a opção de fazer clássico ou científico. Clássico era a área de humanas. E aí eu fui fazer o clássico, né? E aí eu me lembro que quem me chamou a atenção mais para a sociologia, até, mas a comunicação já estava, vou explicar por quê, foi um professor de sociologia que eu tive, esqueci o nome dele, que eu tive no Andrews. Eu achei aquilo o máximo, falei, vou fazer sociologia também, junto com a comunicação. E a comunicação, eu queria ser jornalista porque eu gostava, tinha alguns jornalistas para mim que eram modelos para mim. No esporte era o João Saldanha. E Armando Nogueira também, mas Saldanha acho que era o cara. Eu gostava muito de cinema. Tinha o José Carlos Avelar, que era um cara fantástico para mim como crítico de cinema, a Susana Schildo, não sei como é que pronuncia o nome dela. E tinha em São Paulo Jean-Claude Bernardet. E tinha na área de cultura o Zeni Ventura e o Luiz Fernando Veríssimo. Eram pessoas que eu admirava muito. Não eram repórteres, não eram cronistas, então eu gostava daquilo que eles escreviam. Então, comunicação já estava em vista. E aí no vestibular eu botei 3 áreas, eu botei Ciências Sociais na Federal, botei Comunicação na PUC e botei Economia, não sei exatamente o que seja, até sei por quê. Na Cândido Mendes, que minha família, meu pai era comerciante da Rua da Alfândega e tal, achava que economia podia ter algum sentido na minha vida, mas passei nas 3, mas assim, abri mão da economia e fui fazer as 2, comunicação na PUC e ciências sociais no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Federal do Rio de Janeiro. Anos de chumbo ainda fiz, 76. E eu tranquei o primeiro eu já comecei a PUC em 77, eu tranquei o primeiro ano. Isso me facilitou que quando eu fui fazer a PUC, eu tive isenções de várias disciplinas teóricas que eu já tinha em Ciências Sociais. Eu sempre gostei muito de estudar, e nas Ciências Sociais, Sociologia, História, Antropologia, aquilo foi abrindo um universo para mim fantástico e foi me ajudando nas disciplinas de comunicação. Algumas disciplinas de comunicação eu até poderia ter tido isenção, mas não tive. Me marcaram muito foram as disciplinas que eu fiz com o professor Everardo Rocha, meu amigo até hoje, outra com o César Romero. Tem alguns professores que marcam um pouco, né, a tua trajetória. E aí assim, foi isso, né? Eu me formei em Ciências Sociais primeiro em 79, peguei todo aquele momento da abertura política, eu peguei assim no início, o Instituto ficou fechado uns 2 meses, eu não sei se foi 76 ou 77, e rádio, né? Não tinha internet, a gente ficava sabendo se ia ter aula ou não pelo rádio, porque um dia eu cheguei lá, tinha fechado o Instituto, polícia montada na porta, ninguém entrava. Ficamos 2 meses sem aula ali, depois teve, assim, pessoas contando, o professor tal foi preso, falando, tinha essas coisas que aconteciam. Depois eu peguei a abertura política, que foi uma festa, o IFIX principalmente, Darcy Ribeiro deu uma palestra pra gente, maravilhosa, disse que nós não sabíamos o que era ser de esquerda, nós estávamos brincando de esquerda, que ele é que pegou os anos de chumbo, não sei o quê. Enfim, e aí me formei também em comunicação em 80, um ano depois. E aí fui trabalhar num jornal pequeno de Jacarepaguá, que nem existe mais, depois a Globo começou a ter jornais de bairro. Mas aí, assim, comecei a sentir saudade de estudar, da coisa de sociologia, de história, estava achando que o que eu estava fazendo não era bem isso. E também entendia que eu não podia chegar no jornal e falar, eu quero ser cronista de cultura, de esporte, porque esse cara aqui...
Então aí eu tinha estado em Nova York em 80 e eu peguei os formulários da New York University, NYU, que eu chamo, e a New School for Social Research, que tinha mais nome nas ciências sociais, porque eu acho que o Bourdieu tinha estudado lá, se não me engano, o Levi-Strauss, tinha uns nomes mais importantes ali. E eu peguei todos os formulários e tal, e entrei em contato, e já falando que eu queria a bolsa, não sei o que e tal. A NYU me respondeu muito mais rápido, ventilando a possibilidade de bolsa, não no primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre, ou de alguma coisa lá dentro. Aí eu falei, cara, eu vou para quem está sendo gentil comigo, né? E lá eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, foi muito rápido assim, eu cheguei para meus pais e falei, ó, o formulário já vinha até como tirar o visto estudante, era o F1 na época. Vou para Nova York, vou estudar, vou fazer um mestrado, era só mestrado, ninguém tinha doutorado na época, só mestrado. Vou para Nova York, vou para lá. Chegando lá, era o verão nova-iorquino, cheguei em junho, e aí eu fiz um curso no American Language Institute, saí no nível 6 de gramática lá, para melhorar meu inglês, e as aulas só começavam em setembro. E eu cheguei a ficar em dúvida lá, porque a área de cinema na NYU é muito forte. Vários cineastas se formaram ali, tinham muito nome, né? E eu conheci um brasileiro que estava fazendo cinema, eu cheguei a pensar, jura, mas ainda bem que eu não pensei, que eu acho que eu não seria um grande cineasta não, não sei. Mas eu fui para sociologia mesmo, e fui ficando, fui gostando, aí, pô, fui amando tudo aquilo. Nova York foi assim, uma mudança de paradigma na minha cabeça, porque quando eu saí do Brasil, eu saí muito, como se diz, tragado pelas ideias marxistas do IFIX, né, das coisas que E eu vou lá para a capital cultural do capitalismo e acho o máximo, entendeu? Achei Nova York o máximo, tudo funcionava bem, entendeu? Umas grandes cidades urbanas, eu acho que eu sou um cara muito urbano também, né? Muito urbana, barulhenta. E eu comecei a gostar muito, né? E até teve uma coisa interessante, que lá na sociologia dos Estados Unidos, e de onde eu estudava, o grande cara era o Max Weber, que era um intelectual que tinha criticado, não o Marx, mas o marxismo. E eu tinha lido pouco Weber, eu me formei aqui no Brasil com muito Karl Marx e Durkheim também, mas Weber pouco. E lá eu tive assim, a oportunidade de começar a ler Weber de ponta a ponta, estudar Weber. E não pensava em nenhum momento em trabalhar com esporte ainda. Eu gostava muito de ciências políticas, que eu tinha estudado. A minha área de concentração em ciências sociais no IFIC, meu diploma até diz, ciências políticas. Se eu fiz 8 disciplinas a mais, depois de 2 anos, eu podia escolher antropologia, sociologia e ciências políticas. História era no outro andar. Eu fui para a política. E tinha um cara da NYU, Dennis Wong, que trabalhava com questões de política, de poder. Eu falei, que lá eu resolvi entrar para o doutorado. Minha mãe ficou triste, vai ficar mais um tempo, não sei o quê. Foram 5 anos, era ficar 2, fiquei 5. Aí eu fui para o doutorado, não pensava em voltar para o Brasil, que eu vou trabalhar só depois que eu me doutorar, ainda com projeto de política e tal, mas aí eu era juntado com uma coreógrafa que tinha acabado de doutorar lá também, e ela disse que a gente tinha que voltar para o Brasil, que ela não aguentava mais, tinha que voltar para o Brasil, voltar para o Brasil, voltar para o Brasil. Eu voltei, e aí eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que voltei com todos os créditos concluídos, mas faltando a tese de doutorado, mas já com a ideia, o projeto de tese estava aprovado, que eu ia trabalhar com a crise do futebol brasileiro. Naquele momento, como que a imprensa definia o que era a crise. Foi aí que eu comecei a pesquisar esporte. Fiz um apanhado enorme de material de jornal, uma coleta incrível, assim, mas foi muito legal, várias entrevistas, o que eu fui fazendo. Mas nesse meio tempo, eu voltei em 87, aí quando chegou em 90, eu escrevi o que é a Sociologia do Esporte, em 89 eu terminei com essa minha ex, aí conheci a minha atual esposa, e a minha vida foi, eu esqueci que eu tinha um prazo para terminar, que era setembro de 92, eram 10 anos, hoje deve ser menos, hoje deve ser 6 anos, 4 tudo, sei lá. Aí eu recebi uma carta, tipo outubro de 92, que eu estava expulso do programa porque eu tinha estourado o prazo. Aí eu falei assim, caramba, o que eu faço agora? Não vou nadar e morrer na praia. Apesar que tinha um pouco de doutores naquela época, tá? Na FCS só tinha o Everardo e o Neiva, ninguém mais tinha doutorado. Depois é que o Ricardo foi em 93 ou 94. Aí eu falei, o que eu faço? Peguei o telefone, liguei para o professor que era muito meu amigo, o Richard Maisel, era meu orientador de vida, não era de tese, porque ele tinha uma visão muito mais estatística que a minha, a gente ia acabar não se dando bem, ele até preferiu que eu me orientasse com o outro. Eu falei, professor, o que eu faço? Olha, você vai fazer uma carta para o teu orientador, eu já vou avisá-lo, e a gente vai levar essa carta para o conselho departamental
possivelmente vai ser aprovada, que já teve outros casos assim. Você justifica por que você atrasou. Eu falei que eu estava ocupado dando muitas aulas, escrevi um livro no meio do caminho. Dei a justificativa que eu podia dar. Não falei que terminei com um casamento, emendei no outro. Não falei isso, né? Aí eles me deram prazo até maio de 94. Isso em dezembro eu recebi a carta de volta. E aí defendi em fevereiro de 92. Uma época sem internet, tem que entender isso, tá? Meu grande amigo Timothy Heft, que revisou ela para mim, meu inglês e tal, mas assim, eu mandava pelo correio, aí ele devorava, ia e volta, ia voltando o negócio. Teve uma vez só que alguma coisa ele interpretou errado, eu liguei. Sim, olha só, a página tal, o que eu queria dizer não era isso, você botou isso aí. O que você queria dizer? Assim, então escreve aí. Aí, tá, obrigado. Foi um negócio que foi nesse nível, assim, e defendi ela em fevereiro de 94. Mas nesse entre para poder falar da FCS, né? Eu em 87, quando eu voltei, eu fui logo convidado para dar aula no departamento de comunicação da PUC. 3 disciplinas. E tinha um concurso na UERJ para jornalismo. Eu vou fazer o concurso. Porque o Everardo me garantiu que ele ia me puxar para a teoria. Ok. Só que não era bem assim. Tinha um semestre ali. Fiz o concurso e passei. Aí ele falou, não, você esse semestre vai dar aula de jornalismo. Caramba, aí eu me lembro da Sônia Virgínia, minha grande amiga, Sônia Virgínia Moreira. Ela há 6 meses, ela é junto com o Ricardo, acho que ela é mais antiga que eu lá na FCS. Eu entrei na vaga dela. Mas ela se aposentou, A Sônia Virgínia, acho que ela é de 86, junto com o Ricardo, eu sou de 87. Quase certeza. Ela me chamou e disse, olha só, aqui tem essa disciplina aqui para você dar. Ou é técnica de registro fotográfico, ou não sei o que e tal. Eu falei, não, vou pegar fotojornalismo, que eu vou dar sociologia da imagem. Roland Barthes, isso aqui e tal, isso eu sei fazer, Susan Sontag, vou fazer sociologia da imagem. E técnica de registro fotográfico, eu era um fotógrafo amador, entendeu? Aí, cara, o que eu vou fazer? Eu falei a verdade para a turma, chamei um amigo meu que era fotógrafo, a FCS prometeu dar alguma coisa para ele, não deu, eu paguei uns jantares para ele, que ele levava as pessoas no parque lá, algum lugar, levava para tirar foto. E eu estava assim, eu me lembro que esse primeiro semestre meu, que eu dava essas 2 disciplinas e dava as 3 da PUC. Só que na PUC, a disciplina que eu dava na PUC tinha uma vantagem. Eram 2 era a mesma disciplina, outra que mudava. Era sistema de comunicação, estética e comunicação de massa. Mas eu preparava aula todo dia, eu era um ator em sala de aula. Não tinha experiência nenhuma, eu era um ator. Mas eu achava que em algum momento eu ia sair dali, não era o magistério que eu ia ficar, eu ia virar jornalista, tipo Zeni Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, João Saldanha, Zé Carlos Avelar, era isso que eu pensava, né? Depois veio até o Arthur Chechel, mas o Zé Carlos Avelar era o cara da época, né? Aí um tempo foi passando, o segundo semestre fui para a teoria, ainda era muito nervoso dando aula, terceiro, quarto, conheci a Carla, que foi minha esposa, e estou aí há 37 anos. Não sei se eu faria outra coisa melhor do que foi esse período. Adoro o magistério, foi o magistério que me abraçou, eu não tenho vergonha de falar isso, ao contrário do Felipe, muitos outros que falam assim, não, eu quero ser professor. Não foi, a minha história não foi assim, não. Eu queria ser jornalista. Quase que a dengue não deixa você entrar na UERJ, né? Teve detalhe também. Mas não foi dengue, eu descobri que não foi recentemente, não. Eu fiquei muito mal, o meu concurso na UERJ, acho que era 9 de março, que eu me lembro que era aniversário da minha irmã, e eu tive assim, eu estava mal até o dia 6, 7, muito mal, mas muito. Eu tinha febre de 40 graus, minha mãe me empurrava, tomar banho, eu estava alucinando, fiquei 48 horas fora do ar. Como estava uma epidemia de dengue, isso era dengue. Eu descobri recentemente que não é fazendo uns exames, negócio de IgG. Aí a médica falou assim, a minha infectologista, olha, dengue você não teve não, ou foi citomegalovírus ou mononucleose, que é a que você teve, que também dá esse febrão. Falei, caramba, minha mãe ficou surpresa. Mas o médico falou, mas o médico não tinha exame, ele está todo mundo com dengue, é dengue, entendeu? Mas quase que me tirou mesmo, eu fiz a prova teve um detalhe curioso, porque assim, teve a prova escrita, o tema era um tema que estava legal, e quando a gente sorteava o tema de aula, eu peguei um tema prático, sobre novas tecnologias, da redação, não sei o quê. Aí eu quase desisti, cara. Eu falei, porra, não sei falar sobre isso, mas eu pensei assim, o cara que está em primeiro lugar é um cara da área prática, de RP. Ele pegou um tema teórico. Eu acho que é mais fácil eu teorizar sobre uma coisa prática do que ele praticizar sobre uma coisa teórica. Ele dançou na prova de aula. Ele dançou, o primeiro colocado dançou. Aí ficou eu, Bessa e a Eris. Bessa em primeiro, eu em segundo, a Eris em terceiro. Os dois já se aposentaram. Na realidade, eu ia até ficar em primeiro, mas eu não ligo para isso não, porque na realidade o diploma que eles apresentaram de mestrado não era mestrado, era tipo uma especialização na França, depois é que descobriram.
E veio até o diretor na época falar comigo se eu queria reivindicar. Eu falei, claro que não, pô, vou reivindicar o quê? Não, em primeiro lugar, falei, que diferença vai fazer isso para mim? Não vai mudar minha vida por isso, não. Mas aí foi isso. Na faculdade de comunicação, a gente entrava com 20 horas. Eu fui chefe de departamento com 20 horas. Eu demorei 4 anos para ter 40 horas. E aí depois, quando eu me doutorei, em 94, no ano seguinte, a UERJ fez a SR2, que é hoje a PR2, Pró-Reitoria de Programação e Pesquisa, fez lá uns dados da UERJ. 5% dos professores eram doutores. 5%. Há 30 anos atrás, 5%. Hoje eu acho que é 95%. E os concursos não eram feitos. Depois começaram o concurso para assistente, que bastava ter o mestrado. Auxiliar não tem mais, não tem uma vaga para auxiliar. Virou uma coisa assim que não tinha antes. Então ainda bem que eu não desisti e fui fazer o meu doutorado. E aí naquele momento, nosso departamento de teoria era pequenininho, o clima na FCS não era um clima bom entre os departamentos. Eu tinha boas relações, muito boas, do DTC, com Sônia Virgínia, com Bessa e com Ricardo Freitas em DRP. O diretor da época, eles ficavam meio que fomentando a intriga nos departamentos, não era um clima bom, não era um clima bom. Quem mudou isso, de fato, mudou a história da FCS, chama-se Ricardo Ferreira Freitas. Ele assumiu em 95, ele parou com isso, vamos unir esse negócio todo, tudo isso aqui é uma coisa só, e o diálogo foi fantástico. Então, assim, Ricardo, ele mudou a FCS nisso, ele que introduziu a dupla entrada, ele foi altamente revolucionário naquela gestão. Altamente revolucionário. As pessoas talvez não saibam, não sei se ele vai querer falar de si mesmo, então eu já estou adiantando aqui, tem que deixar registrado. A mudança, a ruptura que teve no FCS era antes do Ricardo e pós-Ricardo. E nesse período, aproveitando o clima bom do Ricardo, eu fundei a Comunicação Espaço Urbano, que era uma especialização, que era assim, já pensando no futuro mestrado. E o DTC era eu, Maria Cláudia, Everardo Rocha, André Lázaro, Lauro Cavalcante veio depois. Nós eram 4 ou 5, era bem pequenininho o departamento. E essa especialização que o Sérgio Souto foi me orientando, né? Foi um dos primeiros a defender. O Geraldo Condé também era orientando essa da Maria Cláudia, ele foi me orientando no mestrado. Aliás, que foi a Maria Cláudia com ele, que hoje está na antropologia, excelente professora. Quando acabou a comunicação em espaço urbano, o clima era muito bom, não sei o que, todos nós vamos partir para o mestrado, para o nosso programa para graduação em comunicação. Só que a gente foi lançar o programa, a área entrou numa crise assim, do que era comunicação, muitas defesas de tese na ECO, por exemplo, diziam que era filosofia, não sei o que e tal. E a gente estava naquele momento, era um pouco programa de pós, não tinha um programa 6, não tinha um 6. Letras tinha, educação, não tinha um 6. A ECO chegou para 4. O Muniz André estava realmente muito chateado na época, com razão, mas foi esse momento que, assim, quando a primeira diligência que caiu, o nosso programa caiu numa diligência, a Maria Cláudia, acho que acabava de sair, eu recebi, era um que já se aposentou até, Sérgio Caparelli e o Norval Boitello. Elogiaram muito o programa, elogiaram muita gente. Eu falei, vou deixar eles no hotel, eles iam pegar o avião no dia seguinte, falei assim, não, garantido. Aí quando veio, começou outra diligência. Aí outra diligência, eu falei, o que está acontecendo, cara? Que nosso programa não consegue encaixar. E não tinha nenhuma diligência assim, que falasse mal da gente, da produção. Eram coisas assim, muito... que não era para não ter o programa. A maior parte do corpo docente não tem doutorado em comunicação. Claro, por que nós não temos? Porque não tinha. Só tinha a ECO. Ou é a ECO, ou então os que são doutores são da ECO. Pô, a ECO, depois é que foi ter a UF. Você não tinha, depois foi ter o UERJ. Por que era isso? É uma área que as pessoas eram antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos. Nós éramos dessas áreas, né? Aí o Hugo Lovisolo, que estava na comunicação na época, eu comprei o passo dele da antropologia, como a Maria Cláudia tinha ido, eu trouxe ele para nós, me ajudou muito, a gente participou de umas 3 ou 4 reuniões, não era o congresso, reuniões da Compost, acontecia em Brasília, reuniões chatas. Tinha uma pós-congresso e tinha uma no meio do ano, ou 2, que não tinha nada a ver com o congresso. Que eu me lembro, estou muito grato também ao Sérgio Porto e ao Antônio Fausto Neto, que nos convidavam com direito a voz, sem direito a voto. A gente participava, a UERJ pagava nossas passagens, eu acho que era Maria André, subreitora, ela entendeu nosso drama, e ainda assim, a última diligência era uma coisa mais ridícula do mundo, era assim, encrecou com o nome de uma das linhas, encrecou a palavra discurso e botou cultura de massa. Aí eu falei, vamos fazer o que eles estão falando. Aí depois estava assim, porque a gente ia mudando todas as vezes, estava assim, algumas ementas precisam ser atualizadas. A bibliografia de algumas ementas
saíram livros novos. Mas a gente isso não é motivo para não começar a ter o programa. Aí eu reuni o meu corpo docente, já tinha doutorandos que entraram para o programa ali, que eram doutores já. Fernando, Fátima e Denise. Já tinha. Os 3 fizeram UERJ? Não, fizeram ECO, né? Mas foram alunos da UERJ? Todos meus alunos. Todos meus alunos também, uma turma depois da Carla, né? Demos trote na turma da Carla, todos os 3. Denise, eu não sei, acho que era a mesma turma também, ou a Denise era uma na frente, eu não lembro. Casé foi meu aluno também. Casé, acho que era uma turma na frente da Denise, eu acho. Casé foi meu aluno em 87, eu acho. Enfim, ali a maioria foi meu aluno, quando eu começo a pensar, eu tô velho, né, cara? Mas enfim, aí era uma coisa ridícula. Eu falei, não, eu vou me reunir meu corpo docente. Lembra da transparência? Ela não sabe o que é isso, né? Nunca ouviu falar nisso, né? Ao invés de PowerPoint, existia... Era uma máquina, era uma transparência, lembra disso? Era bem criança, então, eu fui com transparência para contar toda a história. Olha, a gente fez isso, eles pediram isso. Aí a gente fez isso, eles pediram isso. Aí parei, ó, a minha solução, que eu estou dando para vocês, eu queria o apoio de vocês. Vou chamar o coordenador da área para vir conversar comigo, com a gente aqui, para quem quiser estar presente, porque eu acho que é um jogo de poder. Aí o Hugo não queria. Você está beijando a mão do cara, você está não sei o quê, vamos no jornal, vamos denunciar. Eu falei, nós somos pequenos, Hugo. Aí pedi o voto da maioria, me deram esse voto. Aí nós convidamos ele, falei com a subreitora, acho que era a Maria André ainda também. E pagamos a passagem dele. Quem me ajudou muito, né, nesse dia, principalmente o Hugo estava em Veneza viajando, meu amigão, mas tá só dando ideias, foi a Eric e o Márcio, que já tinham passado pelo ETC. Mas eu me lembro que esse dia específico, que era férias, foi, sei lá, janeiro. Se você perguntar na internet, um dia que teve um blackout em 9 estados do Brasil. O Wilson Gomes estava lá com a gente, vou até falei agora o nome do coordenador da área. Ele é filósofo, é boa gente, mas ele estava lá com o dedão, que é a comunicação. E eu falei, vamos fazer o que ele mandar. Para ter o programa, agradeceu a visita, estava lá. De repente, faltou luz. A gente continuou trabalhando com os papéis, não sei o que e tal, e veio a segurança da UERJ. Tem que todo mundo ir embora. Fomos para a casa do Eric. Deixamos ele no hotel, o Wilson Gomes. Ficou eu, Márcio, não sei se até 1 da manhã, 2 horas, para pegar ele 9 horas da manhã, para novamente ir para meio-dia, ter uma reunião com a subreitora, para depois levar ele para o aeroporto. Essa era a história. Eu vi que ia ser aprovado o programa, porque ele, na conversa com a subreitora, ele elogiou muita gente e pediu apoio para o nosso material bibliográfico, o acervo bibliográfico da... Eu falei, está aprovado. Isso foi tipo janeiro, fevereiro, abril veio a recomendação para 4. Essa é a história do programa. Não foi uma coisa simples, porque a área estava... Você imagina a ECO com 4, a ECO, uma tradição que tem em comunicação. Agora a gente entra mais sobre a sua pesquisa na FCS, a sua direção de jornalismo, e aí a gente queria saber, tipo assim, as suas pesquisas são focadas, né, em futebol, em mídia, cultura, e a gente queria saber quais assuntos pesquisados ultimamente na sua direção. Assim. Pois é, assim, as minhas pesquisas, quando eu defendi a tese, eu decidi continuar trabalhando, já tinha feito o que é a Sociologia do Esporte, que é um livrinho daquela coisa sobre o primeiro espaço, que eu não sabia que teve uma importância enorme para um monte de gente também. Eu falei, vou continuar trabalhando. Teve um dossiê especial falando sobre 30 anos de Sociologia do Esporte. Tem um webinário, com 3 mesas, da FGV, 2021, acho. Porque na época ninguém tinha esse material aqui, né? Aí eu descobri que Bernardo falava, todo mundo falava que é. Porque lá nos Estados Unidos já existia a disciplina, Sociologia do Esporte, Filosofia do Esporte. Eu peguei muitas coisas que eu tinha aprendido lá. É um livro que eu nunca mais li, que eu acho que tem que ser atualizado, né? Porque não tinha muita coisa, eu tenho que mexer. Algumas coisas, de repente, continuam valendo, né? Mas ele é datado, mas teve essa importância. Aí eu falei assim, cara, eu quando trabalhei isso aqui, tem um tal do êxodo de jogadores do Brasil para a Europa, a questão de idolatria. Aí, como a Maria Cláudia Coelho tinha trabalhado com a questão da fama, eu tinha um projeto integrado com ela em 95 e 97, onde ela trabalhava com fama e eu com idolatria, eu falei, vou continuar com isso porque eu gosto de fazer isso. Eu acho que a gente aprende muito com as narrativas da imprensa sobre nossos ídolos futebolísticos. E aí eu comecei, fiz uma análise da biografia do Zico, outra da biografia do Romário, fiz sobre o funeral do Ayrton Senna também. De vez em quando eu faço umas coisas também fora assim, do esporte. Eu fiz análise do filme Herói por Acidente, um filme com a Dina Davis e o Andy Garcia, é um filmaço, e o Dustin Hoffman, esqueci o nome do diretor agora. É um bom diretor também. Mas porque ele trabalha a questão do herói
né? Como é que se constrói um herói, como é que você pode ter um herói sem o ato heróico, né? Mas que ele tem que ter para ser um herói? Se é do nada, qual é o poder da mídia? Então era muito mais assim, essa questão da idolatria, muito mais para entender a sociedade do que a idolatria em si. O futebol também eu faço muito isso, acho. Eu não sei se eu estudo futebol em si ou futebol para entender outra coisa, que é a cultura, as relações. Eu mesmo tenho dúvida, eu tenho que ler meus trabalhos para ver se é isso mesmo. Porque depois eu comecei a me interessar com a questão da identidade nacional. Por quê? Quando é que começou isso? Em 2000, uns 6 meses, 2000 para 2001, um ano, antes de lançar o livro A Invenção do País do Futebol, que é um livro que eu escrevi com o Antônio Jorge Gonçalves Soares e o Lovisolo. A gente deu uma entrevista para o Globo, para o Pedro Maltagueiros. E o Hugo Lovisolo para quem não conhece, é um antropólogo muito conhecido, já está aposentado, mas ele é um argentino que mora aqui há muito tempo. Ele fala com sotaque muito carregado, fala em Portugal também, fala umas palavras em espanhol. E aí, eu me lembro que ele falou uma frase assim, o repórter perguntou, o que vai acontecer se o Brasil não ganhar os Jogos Olímpicos? Eu disse, nada. Como nada? Pátria de chuteiro, não. A verdade é que o Brasil está calçando chuteiras cada vez menores. As derrotas e vitórias não têm mais impacto nenhum. Ok, essa foi uma frase dele, tá? Me chamou a atenção que no dia seguinte, na nossa entrevista, tá a nossa foto, tá, mas a manchete é essa. A pátria calça chuteira cada vez menor. Eu fiquei, cara, a frase foi dita por um argentino que mora aqui, com sotaque, falando isso, e o repórter puxou aquilo pro título. Falei, isso seria impensável 10 anos antes. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Aí eu escrevi primeiro um artigo com o César Gordon, que foi meu aluno também, foi colega da Carla, minha esposa, na UERJ. É uma turma antes, depois, né, da Fátima, o Fernando, Denise. E o César Gordon, nós escrevemos um artigo sobre a crise do futebol brasileiro, perspectiva para o século XXI, que a gente fala sobre essas questões da fragmentação da identidade, a gente atualiza a questão da identidade. Depois eu escrevi um outro com o Antônio Jorge Gonçalves Soares, que é futebol, imprensa e nação, sei lá, no futebol e imprensa, não lembro. O subtítulo é O Declínio da Pátria de Chuteiras, uma coisa assim. Que nós pegamos justamente a Copa de 2002 para trabalhar. E aí eu vim trabalhando, novas fronteiras do país do futebol. Eu fui me interessando cada vez mais. Nunca deixei de lado idolatria, mas eu fui cada vez mais me interessando para essa questão identitária. Hoje eu acho que eu tenho interesse, mas já tem gente fazendo. Eu até orientei na graduação o Matheus. Esqueci o sobrenome dele, Matheus o quê? Esqueci. Matheus Reis, que até publicou, que é sobre o significado da camisa da seleção. Porque assim, a minha memória, eu lembro, eu tinha 14 anos e 70. Eu tenho 68 anos, não tenho vergonha de minha idade. Eu tenho 68 anos. Então, em 70, eu lembro que havia uma tentativa de um sequestro da camisa da seleção, mas foi zero êxito. Todo mundo usava, pessoas de direita e de esquerda, não tinha essa coisa de só um grupo usar aquela camisa. Não rolou. Não rolou a propaganda do governo, de militar, sobre a camisa da seleção ser a camisa de um grupo social. E de 2016, 14, mais 16 do impeachment para cá, isso ficou cada vez mais identificado a um grupo mais de extrema direita. E aí isso tem me interessado. Aí eu participei da banca de um trabalho belíssimo do Marcelo Rezende, que hoje está fazendo um doutorado com a Leda, ele fez mestrado com ela ano passado. Ele defendeu o doutorado, acho que esse ano, o mestrado, que é sobre um termo, o neologismo, ele usou, o dessequestro. Tentativa de dessequestrar a camisa, que o Lula tentou, porque foi a primeira vez que você vê, desde 94, que as eleições aconteceram antes da Copa. Eu já tinha postado numa entrevista que eu tinha dado para aquele Trilha da Democracia, que isso poderia mudar se o Lula ganhasse as eleições e desse uma entrevista com a camisa. E ele fez isso, botou a camisa, a Janja botou, o Alckmin botou, mas eu fiquei surpreso que recentemente, agora no apoio ao Bolsonaro, que teve alguns dias atrás, um mês atrás, não foi? Todo mundo a camisa da seleção. Então essa coisa me chama a atenção. Quer dizer, existe o declínio da pátria chuteira, sim, mas eu acho que esse declínio pode estar sendo acentuado ainda de você identificar a camisa com um determinado grupo e não com uma camisa do Brasil. Então tentativas de publicidade têm sido feitas nesse sentido. Agora, o meu grupo de pesquisa, porque eu trabalho mais essas questões, mas assim, a Lila trabalha muito questões de gênero. Eu aprendo muito com isso, com ela, entendeu? Eu até escrevo com ela sobre esse assunto. Nós escrevemos um artigo sobre a Marta, entendeu? A gente trabalha umas questões, temos um outro sobre a recepção do livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Então tem questões assim que eu deixo que meu grupo de pesquisa tenha um leque mais aberto. Eu não como assim,
Houve um momento que talvez a maior referência, ou uma das maiores referências aqui no Rio de Janeiro para falar de assuntos de esporte na mídia era eu. Então era assim uma avalanche, em época de Copa do Mundo, de entrevistas que eu dava. Mas tinha assuntos que eu não queria falar, porque não era muito a minha praia. E às vezes o jornalista já tem uma hipótese, ele só quer que você fale uma frase para corroborar. Ah, se o sociólogo falou, é isso. Então o que eu comecei a fazer de um tempo para cá? Eu comecei a botar algumas coisas, comecei a botar o Edson Gastaldo, que é do meu grupo de pesquisa também, muito bom com o negócio de propaganda, publicidade, e várias outras coisas ligadas à homofobia, à gênero e tal, Lê da Costa. Eu não quero ser o dono do campo, e tem pessoas mais abaixo, questões de futebol empresa, Irlan Simões, que eu orientei o doutorado dele, brilhante, Irlan é brilhante, Irlan está assim, entre o acadêmico e o jornalismo, né? Porque ele tem uma coluna no GE, e tem no Sport TV também, uma hora, ele participa, que ele recebe por aqui, ele tem uma entrada ali. Mas ele, assim, ele já falou que quer a vida acadêmica também, eu acho que ele deveria, porque ele faz as duas coisas muito bem, porque ele é muito bom. Então, qualquer coisa que tenha para falar de resistência ao futebol moderno, Irlan Simões, que eu acho que também tem que ter essa generosidade, né? Técnicos, não sei o que, babá. Felipe Mostaro, Jogos Olímpicos, não sei o que tal, Fausto Amaro. Fausto recusa, eu vou começar a botar mais ele, acho que ele tem timidez, entendeu? Você estava falando do grupo de pesquisa, conta como foi em 98 você fundar o grupo e se tornar uma referência. Pois é, o grupo na realidade, ele foi cadastrado no CNPq em 98, mas foi em 97, foi um pouquinho antes. Eu já tinha conhecido o Hugo, porque o Hugo estava orientando a tese do Antônio Jorge, que ele é meu amigo, a gente chama de Tony, mas é Antônio Jorge Gonçalves Soares. E eu participei da qualificação e da defesa. Acho que a defesa foi em 98, mas eu já conheci o Hugo em 97. E o Hugo estava na antropologia ainda, a gente estava começando a... Sabe como é que o Hugo veio para a comunicação? Porque a gente sabe disso. Um dia o Ricardo abriu a porta do DTC, que era em frente onde é a secretaria, aí eu apresentei o Hugo para o Ricardo. O Ricardo falou assim, seria lindo se o Hugo viesse para a FCS. E o Hugo levou a sério. Eu não acreditei, sério? Eu acho que é sério, a gente pode pensar, porque se a Maria Cláudia foi para lá, não sei o que, foi assim que ele veio. Começou numa coisa assim, e foi ótimo para mim. Estava nessa coisa do CNPq, de incentivar grupos e tal, então o grupo eu formei um pouco antes, aí mandamos para o CNPq. Aí foi cadastrado em 98. E o grupo era eu, o Hugo, o Antônio Jorge, o César Gordo, não sei mais se tinha mais alguém. Da FCS não tinha ninguém, era só a gente. E o grupo foi crescendo. Em 2011 teve um artigo que fala que o grupo era o único que tinha um blog, porque o Fausto fundou o blog. Quando o Fausto foi meu aluno PIBIC, negócio de graduação. Ele entrou, ele viu que eu tinha um grupo de pesquisa, que eu tinha não sei o quê, vamos fazer um blog. Aí ele foi lá e fez o blog do grupo. Entendeu? Então acho que é o mais antigo na área de esporte e mídia, né? Esporte e comunicação, ele é o mais antigo. E daí do grupo surgiu o Leme. Como é que surgiu o Leme? Felipe Mostaro e Fausto. Tinha um edital universal do CNPq, eu não sei quem é que teve a ideia de falar primeiro, não sei se foi você, eu ou Fausto, mas sei que foi eles que fizeram junto comigo o projeto e o Felipe me ajudou a encerrar a prestação de contas, que foi até tranquilo, né? Foi tranquilo. O CNPq mandou uma grana e a grana a gente montou o laboratório. O projeto, ele existe desde 2014, são 10 anos, mas o projeto Edital Universal foi em 2013, final de 2013, lembra? Aí veio a grana em 2014. Eu sempre achei que o conhecimento produzido na universidade, ainda mais numa universidade pública, ele tem que sair dos muros da universidade. Por isso que eu adoro o negócio de UERJ sem muros. Então, assim, eu sempre digo isso, assim, os artigos que eu escrevo, livros que eu escrevo, a maior crítica que eu poderia receber, assim, não entendi nada do que você escreveu. Não concordo? Beleza. Porque eu procuro sempre ter uma certa generosidade com o leitor. Eu leio, às vezes mando para outra pessoa ler, para ver se dá para entender, se é evidente o que eu estou dizendo, a minha argumentação, porque não ficar escrevendo só para o teu par, para 2, 3 pares, entendeu? Só os mais intelectualizados. Então acho que hoje em dia o que o Leme faz é muito isso, ele pega o conhecimento e ele expande para outras áreas. A gente ficou muito feliz quando nós descobrimos que no Nordeste, inspirado no Leme, foi fundado alguns anos atrás o RENEM. Durante a pandemia. Durante a pandemia, né? A gente fez uma rede de pesquisadores. E eles entraram, começaram a participar da live, começaram a brincar, vamos fazer um Leme Nordeste. E aí eu estava apresentando, brincando com eles, duvido, vamos fazer isso. A gente faz um grupo de estudos, sempre para discutir artigos e livros, ou uma tese, não sei o quê. Uma vez por mês, online, tem sempre mais de 20 pessoas participando. Era mais de 40 no início, agora mais de 20 sempre.
tem sempre um público cativo ali que participa com a gente. Cara, também, olha como é que as coisas são meio por acaso, né? Eu tinha milhas para usar. É verdade. E estavam para acabar as milhas. Aí eu falei, pô, vou para Buenos Aires, que eu tinha estado quando era pequeno. Falei com a minha esposa e tal, vamos pertinho e tal. Nós fomos para Buenos Aires. Eu adorei a cidade. Fiquei encantado com a cidade. Fiquei uns 10 dias lá, fiquei assim, nossa, que lugar maneiro e tal. E aí logo depois teve o congresso da ANPOX, que é o congresso mais importante de ciências sociais, né, no Brasil, que é sempre em Caxambu. Já fui em Águas de Lindóia, mas é sempre em Caxambu, geralmente é Caxambu. E eu tinha acabado de fundar um GT lá, um grupo de trabalho, com o José Jair Vieira. Eu e ele fundamos lá um GT, ele era até o coordenador, era o sub dele. E o Pablo Alabás, que eu já conhecia, o Pablo Alabás conheci ele numa Intercom em 98, 99, ele veio com o meu livrinho, o que é a Sociologia do Esporte. Dizia que aquele livro também era importante, isso aqui e tal. E eu falei, eu estava tomando caipirinha com ele no Hotel Glória, juro. Eu estava de brincando. Falei, poxa, Pablo, adorei Buenos Aires, cara. Pô, eu sempre pensei em fazer um pós-doc em Nova York depois dos 10 anos, em Nova York. Mas a minha esposa está me botando medo, depois do ataque às Torres Gêmeas. Pô, até cheguei a pensar em fazer em Buenos Aires e tal. Aí ele falou assim, você está falando sério? Claro que não, estou tomando caipirinha. Não, se você estiver falando sério, você fala comigo, que eu sou pró-reitor, eu não sabia. De pró-reitor, você precisa... E a gente está fundando lá um programa de ciências sociais. Seria um máximo ter você lá conosco. Aí eu comecei a levar a sério, eu falei, pô... Aí eu fui com uma pergunta muito simples, porque nesse congresso, se não me engano, estava o Alabás e estava também um excelente antropólogo, Eduardo Arquette, que faleceu depois de 2005. Ele era um argentino, mas ele morava na Noruega. Escreveu esse livro, Masculinidades, em inglês e eu tenho aí sim, em inglês e em espanhol. Pô, aí eu percebi que na hora que eles falavam da fundação simbólica do futebol argentino, era parecido com o que a gente falava do Brasil. É gambeta, que é drible, futebol arte contra o futebol europeu. Minha pergunta era a seguinte, com toda essa rivalidade Brasil-Argentino, o que faz os argentinos quando olham para o seu vizinho? Se identificam ou eles marcam uma outra alteridade? Era essa a pergunta. E aí eu fui pegar as Copas do Mundo de 70 até 2002. Esse era o projeto. Acabei fui pegando em 2006 também. E de 70 a 2002, 70 a 94, eu peguei dois grandes, eu peguei um jornal que não era de esporte, que é o Clarim, entre Clarim e La Nación, achei que o Clarim era mais popular, e peguei a revista Elográfico, que era como se fosse o placar aqui. Mas em 98 eu tirei o Elográfico, que estava diminuindo de importância, e botei o Olé, que surgiu em 96. Então em 98, 2002, 2006, entra o Olé no lugar do Elográfico. E foi um trabalho assim, foi maravilhoso, né? Eu fui para ficar um ano, acabei ficando quase 2, porque eu emendei com uma licença sabática, eu terminei a bolsa da CAPES, depois eu vi que dava para ficar com o salário da UERJ para a ciência, voltei para o Brasil, pedi uma licença sabática, fiquei mais 6 meses, a UERJ entrou em greve, enfim, eu saí em fevereiro de 2005, voltei em outubro de 2006. Minha mulher e meus filhos, que estavam estudando lá, os dois, ela fazendo mestrado, eles ficaram até dezembro, ficaram um pouquinho mais do que eu. E aí, assim, a pesquisa em si era muito solitária, porque eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional, Rua Tagle com Libertador, nunca mais esqueci esse lugar, uma linda biblioteca. E eu tinha uma credencial de pesquisador que eles deixavam sem luva, os dias não sei bem o que é, mexia no material antigo de jornal de 70 tal, com cuidado, eu mexia, tirava foto, ia botando, ia trabalhando dessa maneira. Né? Não botava no computador como é hoje, não, hoje tem que botar um fio, não era cam scanner, não era PDF, captura de tela, não, era foto mesmo. Eu fazia, era o que não era o celular, não tinha isso, não tinha smartphone. Né? E eu fui descobrindo uma coisa que me chamou a atenção. Ainda mais, né? Hoje já mudou um pouco, né? Assim, é que os argentinos tinham uma adoração enorme pelo Brasil. E uma admiração pelo futebol brasileiro que eu fazia sociologia 24 horas por dia. Eu observava nas ruas, passando às vezes na Avenida Santa Fé, axé music, bossa nova nem se fala, mas as músicas brasileiras. Eu via campos de pelada assim, as pessoas com camisa do Brasil, Rivaldo, ou camisa de clubes, do Flamengo. Aí tem o New Old Boys, que é esse cara que é por causa disso também, que é preto e vermelho, mas tinha do Flamengo, tinha dos outros clubes. E eu ficava vendo se tinha algum brasileiro, não tinha brasileiro. Eu falei, cara, tem alguma coisa que os brasileiros... E todo mundo com sandália havaiana com a bandeira do Brasil. Eles queriam as legítimas com a bandeirinha do Brasil. Hoje mudou muito. Hoje já tem a rivalidade muito mais igual por causa da internet. Eles perceberam o que acontece, né? Eles acho que eles não sabiam. Eu vou dar detalhes como é que isso aconteceu. E aí eu fui vendo, em 70, a Argentina não estava naquela Copa, porque ela não foi classificada para a Copa. Mas na final, Brasil e Itália, quando eu vou pesquisar os jornais, eu falei, o que vai acontecer? Eles vão torcer para a Itália, porque aqui tem um contingente italiano muito grande. Não, abertamente para o Brasil.
que representa a nossa escola sul-americana. Porque tem assim mesmo. E essa seleção de 70 virou assim um emblema do melhor futebol do mundo. Que o futebol deles é o futebol criojo. O criojo não tem nada a ver com a coisa pejorativa com o Brasil. O criojo são os nativos da terra. Então, para eles, assim, a cultura argentina, por mais que Buenos Aires seja muito europeísta, ela tem muita coisa do criojo. O tango é criojo, o cavalo é criojo, o assado é criojo, entendeu? A chacareira, tudo é música crioja. Então o futebol também é futebol criojo. Seria o melhor futebol deles. É como se o melhor futebol deles fosse o nosso de 70. E eu me lembro que na Copa de 70, tinha uma coisa que eu sabia muito por alto, mas aí eu fiquei muito interessado. Eu tinha lido o livro da Beatriz Sarlo, excelente intelectual também, que era Eva, Perón e Aramburu. Aramburu tinha sido um presidente que em 56, se não me engano, 55, ele depois do Perón do poder, e mandou matar não sei quantos peronistas. Mandou matar. E aí os montoneiros surgem, mandou matar e mandou o corpo da Evita ir para a Espanha, para ninguém cultuar o corpo da Evita. Aí ele mandou, aí tudo bem. Aí quando chega um grupo chamado Montoneiros, na Argentina, um grupo guerrilheiro, no final dos anos 60, 69, 70, eles surgem em 70 e sequestram o Aramburu. Eu já sabia acontecido com o livro da Beatriz Sarlo. É muito bárbaro o que eles fazem. Eles sequestram o Aramburu, eles querem o corpo da Evita de volta, mas é corpo por corpo. Eles vão devolver o corpo do Aramburu morto. Eles vão matar o Aramburu e matam. É muito forte isso. E eu estava lendo ali, porque os jornais não tinham desfecho ainda, eu já sabia o desfecho, eu lendo aquele negócio. E eu fiquei curioso, que eu perguntava, o Walter Vargas, que é um grande jornalista, meu amigo, para o Pablo Alabara, esse antropólogo, quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, sei lá e tal. O que você achou? Foi uma questão de justiça social. Justiça social? Mas é bárbaro. Não, mas o cara, eu sei que o cara matou, mas você fazia igual. Eu não conseguia entender isso, entendeu? Não, mas tinha que ser feito, foi o justo, corpo por corpo. Eu fiquei imaginando o Aramburu, achando que iam soltar ele, o guerrilheiro falar para ele. Parece que foi uma coisa assim. Não, você vai ser solto, morto. É o teu corpo que vai ser solto, você não vai ficar aqui. Aí eu fui, enfim, minha pesquisa foi descobrindo isso, depois vou dar um pulo. Em 94, a Copa com o Maradona sai da Copa, ainda outra final Brasil e Itália, maioria torcendo para o Brasil, os que não torciam, porque diziam, a Copa acabou quando o Maradona saiu. E aí chega em 2002, que o Olé já começa a provocar muito o Brasil, mas muito o Brasil. Mesmo com o Olé provocando demais o Brasil, em 2002, vai jogar Brasil e Inglaterra, que perca os dois. Vai jogar Brasil e Alemanha na final, que perca os dois. Aí tá assim, pesquisa do Olé. Quem que vocês preferem que ganhe a Copa do Mundo? O Brasil é ser penta, hein? 56% preferiram o Brasil, para 44% a Alemanha. Aquilo me chamou a atenção, entendeu? Foi um número muito expressivo pro Brasil. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Aí eu fui descobrindo, a Simone Guedes, uma antropóloga, me ajudou também nessas coisas, que o Brasil precisou muito do argentino para marcar sua alteridade. Nós não temos outros rivais fora do futebol. Era o Uruguai. O Uruguai foi ficando para trás, futebolisticamente e tal. E aí veio a Argentina, depois de 78 principalmente, aí começou a gente inventar o argentino. Tinha um programa na Globo, que era o Zorra, que tinha lá um argentino que era sempre tripudiado, sempre piadas de cunho moral contra os argentinos, muito forte. Porque depois eu cruzei as matérias do Brasil também. As do Brasil, sobre a Argentina, eram horrível. Até de pessoas intelectualizadas. Não dá para respeitar um país que tem como ídolo aquele gordote cheirador. É assim que tratava o Maradona aqui no Brasil. Pessoas que não vou falar o nome, mas são intelectuais, jornalistas importantes, né? Muito desrespeitoso com relação aos argentinos. Então aquilo foi me chamando a atenção, eu comecei a fazer entrevista. Eu fui entrevistar o Léo Farinella, que era chefe de redação do Olé. O cara me recebeu, brasileiro e tal, falando para ele assim, olha, só tem uma hipótese que eu torcer pro Brasil. É se o Brasil for jogar contra o Boca, porque ele torce pro River. Aí mas eu sempre contra o Brasil. Aí eu comecei a falar que minha pesquisa não estava mostrando isso. Ele começou a falar. Aí eu comecei a perceber, de fato, que a rivalidade deles com os ingleses é maior do que a com o Brasil. Além dos ingleses, tem uma rivalidade com os chilenos. E tem até com o Uruguai, que é uma espécie de primo que você não se dá bem, mas não se dá muito. E aí entra o Brasil, a coisa do futebol, uma mistura de uma admiração explícita pela música, pela cultura. As piadas brasileiras são piadas que o brasileiro está sempre feliz, é alegria. O argentino vai sair de férias, vai para Mar del Plata, não sei o quê, e aí, tudo bem? Mais ou menos. E o brasileiro está lá sem camisa, sem salário, tudo jóia. A piada é essa, a graça é essa, não é uma piada de cunho moral, que fale contra. Eu já tinha o Walter Vargas que tinha mandado para mim as mensagens que ele recebia no e-mail dele,
era assim, vou estudar tua mãe, tua mulher, tua filha, era uma coisa assim, um nível muito forte, que vinha de brasileiros que não entendiam nem os pau que ele estava escrevendo e carregado de uma coisa muito forte nisso. Então, assim, essa pesquisa me ajudou muito a entender isso. Em 2006 eu estava lá, aí eu já vi, quando o Brasil perdeu para a França, um pouquinho de buzinaço no gol da França, mas nada parecido quando a Inglaterra saiu, nada parecido, muito mais forte que a Inglaterra. E tinha um programa na televisão que eles estavam reproduzindo uma publicidade aqui no Brasil, que o Argentina ia fazer gol, a gente ficava mandando de trave. Tinha umas duas publicidades que tinham a Argentina. Eles assim, eu não entendo, nós somos tão importantes para eles assim, eles têm 5 Copas, nós só temos 2. A França foi menos tempo e foi também assim, por que na França? A França, a Simone Guedes, disse no Congresso em Rosário que a Fundação Simbólica, a suspeitava, do nosso futebol teria surgido na Copa da França. E na França teve o famoso artigo Futebol Mulato do Gilberto Freire, onde ele, pegando as ideias do Casagrande Senzala, ele coloca aquilo no que seria supostamente o nosso estilo de jogo de futebol. E já tinham 2 antropólogos que tinham trabalhado com a Copa 38 na França, o Arley Damo e o José Sérgio Leite Lopes. Arley Damo antropólogo mais da comunicação, o outro mais da antropologia mesmo. Os 2 muito boa gente, brilhantes, todos os 2. O Leite Lopes deve estar aposentado, não sei. Filho de um físico muito famoso também. Aí eu falei, vou pegar a Copa de 58 e 98. E se der, eu pego 86 e 2006. Peguei 86 e 2006, mas eu foquei muito em 58 e 98, mais no L'Equipe. Porque o Le Monde, eu descobri que é um jornal que, quando ele vai falar de futebol, ele fala das questões intelectualizadas, econômicas. Ele não é tragado na mitologia, como são os outros. Aí eu dei sorte que em 58 tinha o mesmo jornalista, que era de 38, que o Damo e o Leite Lopes tinham trabalhado. O que eu percebia? 98 mesmo, 38 muito forte. Uma visão muito, eu não sei se é eurocêntrica ou se é da França, francocêntrica. Não sei como é que eu vi na Itália isso. Assim. Era uma coisa assim, para falar bem ou para falar mal do brasileiro, eles sempre carregam nas tintas a questão da suposta, para mim é suposta, mas da natureza do povo dos trópicos. É mais ou menos assim. Eles são bailarinos da bola, mas eles não entendem que o futebol é um jogo coletivo. Eles não têm raciocínio, não têm razão, lhes falta razão. Então tinha uma crítica muito assim, pedante. Aí tu vai jogar Brasil e França na semifinal, aí tem uma matéria assim, do olheiro deles lá, assim, não tem que se preocupar com Garrincha, ele só faz tudo sozinho, ele não sabe que é jogo coletivo, ele não usa razão. Perderam 5-2. Mas tiveram um jogador lá machucado, não sei o quê. Quem foi? O Copar. É isso. Aí não podia substituir, não tinha, né? Saiu. Depois é que passou a ter 2, não tinha isso, exatamente. Aí eles começaram a elogiar o Brasil, estavam elogiando baseado na natureza, mas aí tinha assim, antes do Brasil e Suécia. Eu tenho que pegar a frase novamente, eu lembro mais ou menos, mas a tradução que eu botei era assim, porque a gente tinha perdido a Copa de 50, né? Será que o fogo que arde no intestino, no fígado, no estômago desse povo dos trópicos, eles vão ter a frieza para disputar uma final, ou não sei o quê, botando uma coisa assim, nada a ver. Aí quando o Brasil vence, muitos elogios à natureza, mas ao mesmo tempo elogiando o psicólogo e o doutor que tentaram fazer dessa coisa meio espontânea, uma coisa mais ordeira e tal. Em 98, tem que contextualizar, o Brasil era tetracampeão no futebol e politicamente era um outro país. Ele já tinha vivido uma ditadura, estava redemocratizando, tinha uma economia relativamente estável, com plano real. Vocês não sabem o que é inflação. A inflação era de manhã, de tarde, de noite, a pessoa no supermercado voltando. A gente tinha o gatilho salarial, passava de 20, não sei quanto a inflação no mês, era 80% no mês, aí 20% de aumento. Mas aí você recebia teu contra-cheque 15 dias antes, eu botava mais ou menos assim, em dólar, $200. Chegava no 15 dias depois, 110. Era muito impressionante. Então, naquele momento não tinha isso, 98 estava melhor a nossa economia. Mas aí tinha aquela coisa assim, que o brasileiro também tem isso, de que a gente, tudo é dança, tudo é carnaval, que a gente tem esse futebol porque as pessoas são pobres, aí jogam descalços, jogam na praia, jogam não sei o quê, toda a mitologia que a gente também... Aí eu comecei a pesquisar outros trabalhos que não sejam no futebol, que trabalhavam a imagem do brasileiro lá fora, na França, na política, na publicidade, e eu vi que todos eles falavam sobre isso, mas que alguns responsabilizavam que isso também vinha do Brasil.
É tipo uma via de mão dupla. Você vende essa imagem, eles compram e você reclama. Aí você continua vendendo, fica se retroalimentando. E eu acho também assim, eu acho não, tenho certeza, né? Você pegar assim, a França teve uma importância enorme na nossa formação, no pensamento social brasileiro. E nas artes, né? Na arquitetura, na Semana de Arte Moderna, modernismo, romantismo, foi uma influência muito grande na pintura aqui no Brasil. Então, o olhar dos franceses, para nós, sempre foi muito importante. Na Itália, eu vou fazer a mesma coisa, parecida também. Eu já estou fazendo ela aqui do Brasil. Eu peguei o Corriere della Sera, só que eu estou pegando... Porque a Itália tem mais confrontos com o Brasil. Então, eu peguei 38, 70, 78, 82 e 94. Um dia antes do jogo, um dia do jogo, um dia depois. O material que eu peguei no Corriere della Sera, que não é um jornal esportivo, eu vi alguns momentos falando, assim, elogiando, mas também meio criticando, assim, nós somos bailarinos da bola, Dio Cagliari é o termo que estamos usando, estava tentando traduzir. E aí eu descobri umas coisas interessantes, assim, na Itália, eles têm uma coisa que seria a nossa malandragem, entre aspas, mas um pouco diferente, a arte de arranjar-se. Só que a arte de arranjar, segundo Paulo de Muro, que é um cara que está me ajudando aqui no Brasil, ele fala que é uma questão mais de você calcular como se safar em um momento meio de adversidade, enquanto a malandragem seria uma coisa espontânea. Então ele trabalha com isso. E que isso também tem a ver com o futebol italiano, que são de catenati, de você ter uma cadeia assim fechada. Tá? Mas o que eu percebi, a diferença, assim, é porque talvez, futebolisticamente, eles são mais fortes, eles têm 4 Copas do Mundo. Em 38, eles estavam ganhando a segunda Copa do Mundo, que as matérias aqui do Brasil, em 38, por exemplo, é que o jogo foi roubado, que não sei o quê. As matérias lá só falaram que o Brasil estava sem um Leandro, mas que foi um show de bola da Itália, que podia fazer 3 ou 4-1. Que 2-1 foi pouco. Claramente isso. O goleiro do Brasil fez várias defesas e que o dele não fez defesa nenhuma. Era isso. Em 70, na nossa seleção de todos os tempos, segundo os argentinos, né, as matérias elogiavam muito, Pelé, terceira Copa do Mundo, rei do futebol, mas eles botavam eles quase que numa igualdade. E depois, quando acaba o jogo, 4-1, eles falam assim, não, até os 21, 22, até a hora que o Brasil faz o segundo gol, o jogo estava de igual para igual. E bota assim, repare que o Jairzinho, quando faz o terceiro gol, ele se ajoelha e faz lá na cruz. Por que ele fez isso? Tipo, porque está respeitando a gente. Em 94 eu não analisei ainda. Eu não sei o que eu vou encontrar no Gazeta dello Sport, que é um jornal mais esportivo. Eu quero encontrar essa mitologia, mas eu estou achando assim, eu já vi que tem essa diferença com a Itália. A Itália também tem uma importância no Brasil, mas menos que a França. A Itália tem importância na comida, na política, sindicatos, na política, tem importância no tchau, em algumas palavras, em alguns santos religiosos, na fundação de alguns times, Cruzeiro, Palestra Itália, Copa Palmeiras, tem importância. Mas eu acho que a gente sempre voltou mais. Agora, eles também, eles olham para o nosso futebol, é o que eu estou percebendo, não sei como é que vai, muito mais em pé de igualdade. A França foi ganhar a primeira Copa do Mundo em 98. Então ela tinha aquela coisa. E eu acho talvez a paixão do italiano pelo futebol seja maior do que a dos franceses. Talvez. Isso eu não sei. Talvez a Itália seja mais país do futebol que o Brasil. Eu escrevi um artigo sobre a biografia do Zico e eu estava de férias, o Zico sempre foi meu ídolo, e eu aí comprei um livro, eu já tinha lido um livro chamado Zico, Uma Lição de Vida, do Marcos Vinícius Bucar Nunes. É um livro da década de 80, depois tem outra edição, nos anos 90, 2000, não lembro. E aí eu comprei Zico, Uma Lição de Vida. E eu comecei a me chamar a atenção, assim, que o Zico, igual no outro livro, pegar outro livro, falava em esforço, treinamento, determinação, disciplina. Por quê? Porque aqui eu tinha uma sensação de que a gente tendia a cultuar heróis sem nenhum esforço. Tipo Macunaíma, entendeu? A Conceição do Malandro. E o Zico o tempo todo falava que era trabalho, esforço, determinação. Me chamou muita atenção aquilo. Eu liguei para a FTD, que era a editora de foto juvenil, e perguntei, queria uma curiosidade, era pesquisador, quantos exemplares a tiragem. Foi 50 mil, mas já está esgotado. Acho que eu queria se comprar. Em 2 mil estava esgotado. Bom, então a biografia do Zico faz sucesso no Brasil também. Logo depois do Filho do Romário, que é o contraponto da do Zico, né? Isso me chamou a atenção. Isso foi uma questão muito assim, com todo o distanciamento que eu tive. E aí, chegou um dia, o Zico tinha um programa no Esporte Interativo, mas veio um cara do Esporte Interativo aqui me entrevistar para falar de alguma coisa que eu não lembro o que era. E no final ele me perguntou assim,
só queria que a hora se faça do Zico. Eu estou achando que ele quisesse que eu, assim, para falar do meu artigo, né? E não é isso não. Da tua relação com o Zico, primeira vez. Ele disse, eu te mando isso aí. Cara, eu quase chorei aqui. Que eu falei, eu acho que o Zico não sabe, eu já te falei para ele, mas eu acho que ele não tem dimensão, é muito difícil estar perto dele. Cara, eu vi o início da carreira dele, ele namorava a Sandra, eu namorava uma outra Aninha, a gente ia pro cinema junto, para teatro, todo mundo cercava ele, me cercava achando que era irmão dele. E eu achava aquilo estranho pra caramba, o cara que eu achava o máximo, e porra, me tratando assim. Porque eu sei que todo mundo muita gente idolatra ele, né? Mas assim, mas eu acho que para ele deve ser estranho achar que eu pudesse ter isso com ele, né? Ele ficou sabendo mais recentemente. Não, quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu estava na Argentina, ele estava meio solitário no Japão, ele era técnico do Japão, às vezes ele mandava mensagem para mim. Era MSN, né? E aí, como é que estão as coisas na Argentina? Eu falava pro meu filho Bruno. O Bruno tinha 8 anos. É o Zico. O Zico estava respondendo para ele e tal. E aí no Brasil e Japão, em 2006, o Brasil nem precisava daquela vitória. Estava ele no banco, né? O técnico, o Edu, que eu também conheço, gosto muito, irmão dele. O Japão faz 1-0, eu comecei a pular, né? Eu e o Bruno me abraçando, pulando. Aí minha mulher saiu do carro, tá achando que era gol do Brasil. Que isso? É gol do Japão, não sei o que tal. Falei, mas é o Zico. Mas o que tem o Zico? É o meu ídolo, tá lá. Mas é o jogo do Brasil. Tá estragando o menino. O Bruno falando comigo. Eu já contei isso pro Zico, acho que muita gente fez isso, mas aí os anos foram se passando. Sempre, assim, me tratando sempre muito bem. Deu um depoimento fantástico, o livro que eu fiz sobre meu pai no Flamengo, né? Porque tem uma história do meu pai com o Zico, né? Meu pai que ajudou o Zico a ficar no Flamengo, enfim, o Zico ia pro Vasco com 17 anos, o Flamengo não queria bancar o trabalho que tinha que ser feito com ele, meu pai pagou do próprio bolso, ele ficou sabendo uns 3 ou 4 anos depois, né? Então, o papai é como se fosse o pai dele lá dentro do clube, né? Enfim, o papai acreditou muito nele. Em vários jogadores daquela geração, né? Júnior frequentava muito minha casa também, mas o Zico era o maior de todos ali. E aí teve um programa recente do Faustão, que não é mais arquivo confidencial, né? Arquivo pessoal, mudou, né? Mudou. No SBT, né? Tá na Band e mudou. É na Band, é. E aí o repórter ligou para mim, querendo entrevistar meu pai, falou, meu pai não tem condições, mas a gente pode tentar, a gente tenta, só umas frases e tal. Tá bom, meu pai está falando um pouco, ele é um homem acamado, não sei o quê. Aí chegamos lá, meu pai é camisa do Flamengo, meu pai falou 2 frases, né? Zico é um filho para mim, Deus te abençoe, meu filho. Aí o cara, fala você então, cara, eu comecei a chorar. Fiquei morrendo de vergonha, porque isso foi, muita gente viu, né? E o Zico viu, né? Porque ele estava lá. Eu senti que ele ficou constrangido, porque ele mora, a voz dele está em off, assim, eu falo, Ronaldo, ele fala assim, né? Aí quando acaba, o Faustão quer comentar sobre a minha fala. Impressionante, passaram 40 anos, né? O Ronaldo nascente isso para você. Ele, inclusive, no meu aniversário, eu consegui juntar o seu Jorge, a dona Irene, ele mudou de assunto. Ele juntou meu pai e minha mãe, que estão separados, botou na mesma mesa, meus padrinhos, então ele mudou de assunto. E aí eu falei, como é que vai ser o meu próximo encontro com o Zico? E aí ele mexeu comigo, você viu? Você estava lá no dia, não? Que me chamou de Chorão? Fala, Chorão. Fala, Chorão. Amizade, fala, Chorão. Ele viu ali, entendeu? Foi visitar meu pai recentemente. Te mandei, foi agora, tem 2 dias ele foi lá visitar meu pai. Então, para mim é uma coisa assim... Mas eu consegui fazer o artigo sobre a biografia dele com distanciamento. Meu material era o que estava ali. A comparação com a biografia do Romário, foi com muita gente, eu fiz primeiro do Zico, me cobrou fazer do Romário. Só que o do Zico, as mídias eram outras. Foram 2 livros. O do Romário foi o material da Copa 94, foi jornalístico. Depois eu juntei, eu fiz o do Romário é Idolatria e Malandragem. A cultura brasileira na biografia do Romário. Depois eu juntei os 2 e botei mídia, aí fiz um artigo junto. Publiquei Sinal Seu, publiquei outros lugares também. Eu tenho um outro artigo também sobre idolatria que eu gosto muito, que eu fiz com o Hugo Lovisolo, do material meu de pesquisa na Argentina, que é sobre Pelé e Maradona. Muito bom esse artigo, eu gosto também. O Hugo me ajudou muito. As construções da idolatria de Pelé e Maradona. Para finalizar, só falar a importância da FCS na sua vida, né? O tanto que... Você já falou um pouquinho, mas para finalizar... Cara, assim, a FCS, eu acho que ela surge como faculdade mesmo em 85. Em julho, acho. Eu estou lá no Tele7, são 1 ano e meio. O Ricardo está lá desde o início porque ele era aluno. Era Relações Públicas, que era vinculada ao departamento de psicologia. Vocês sabiam disso? Não. Era assim, Quando o Ricardo fez RP na UERJ,
Pode perguntar para ele, é com certeza. Não era FCS, ele fez o RP, que era vinculado ao departamento de psicologia. Aí depois veio a FCS. Então ela tem 40 anos quase, né? 85, não é isso? 40 anos. Então, assim, a minha história meio que se confunde ali dentro. Então, assim, como eu sempre trabalhei ali, sempre fiz bastante coisa, eu tenho um carinho enorme por aquele espaço, mas eu tenho um carinho enorme pela UERJ, cara. Eu adoro a universidade pública, adoro a UERJ. É a minha casa que me acolheu, eu acho que defendo sempre a UERJ, de qualquer ataque ela possa ter. Vou me aposentar defendendo a UERJ. Acho que a UERJ foi pioneira nas cotas. Eu vejo claramente como o meu perfil de alunos e alunos mudaram completamente de 2000 para cá. Não estou dizendo que eram melhores ou que eram piores, não estou fazendo um julgamento de valor, mas mudou o tipo até de debate, de algumas perguntas. São alunos mais pobres, da periferia, alunos que já sofreram outro tipo de vivência. Porque eu acho que naquela época que eu comecei a dar aula, eu não digo em todos, mas a maioria era talvez uma elite do Grajaú, da Tijuca, a Avenida Isabel, mas aos arredores. Esse choque para mim, eu tive muita mais noção disso quando eu voltei de Buenos Aires em 2006. E aí eu estava sem carro, eu estava dando aula e umas 2 ou 3 aulas, acabava a aula, eu perguntava para a turma assim, alguém aqui vai para a Zona Sul e está de carro? Ninguém, era um silêncio, né? Porque antigamente tinha isso, né? Na terceira aula chegou uma menina e falou, professor, fala sério, né? Zona Sul, carro. Aí que eu me dei conta. Eu achei o máximo aquilo, cara. Eu falei, caramba, mudou. Então ela foi pioneira nisso. Eu acho que ela tem umas coisas que ela é bastante vanguarda, sofre muito ataque e resiste. Está de pé.